Hello everybody, Pascal here, and yesterday... Olá a todos, aqui é o Pascal. Ontem fui entrevistado por Ezequiel Bistoletti para o canal dele em espanhol, chamado Demoliendo Mitos de la Política, Demolindo Mitos Políticos. Ele me permitiu também enviar esta versão aqui no original em inglês, e ele vai publicar a versão em espanhol no canal dele. Então, se você fala espanhol e quiser assistir nesse idioma, por favor, vá até lá e dê uma olhada. Obrigado. Good evening, good afternoon and good morning. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos de volta ao Demolindo Mitos Políticos. Hoje temos o prazer de receber novamente Pascal Lotas, que é um amigo da casa. Ele é professor associado na Universidade de Kyoto e apresenta o canal do YouTube Neutrality Studies. Recomendo que vocês visitem, tem uma versão em espanhol e eles têm um material muito bom lá. Então, Pascal, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Ezequiel, por me receber novamente no seu programa. Pascal, muitas coisas têm acontecido ultimamente. Tivemos 4 semanas históricas, começando com o encontro entre Trump e Putin no Alasca há 30 dias, em Anchorage. In Alaska, 30 days ago in Anchorage. Then we had 1 week ago or 1.5 Então tivemos, há uma semana ou uma semana e meia, a cúpula da SCO em Tianjin, nos arredores de Pequim. A SCO é a Organização de Cooperação de Xangai, como você sabe. Depois tivemos aquele impressionante desfile da vitória na China, com Xi Jinping, com Putin sentado à sua direita, com Kim Jong-un também, e vários líderes mundiais, de certa forma, transmitindo uma mensagem de multipolaridade ao Ocidente. E, por fim, tivemos o Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, na Rússia, com declarações muito interessantes de Putin também. Então, juntando tudo isso, o que você acha de todos esses eventos e da mensagem que eles estão transmitindo ao mundo em relação à multipolaridade, unipolaridade, Ocidente, Oriente, estruturas de poder e assim por diante? the West, the East, power structures and so on. Bem, quero dizer, não é tão comum que tantos eventos internacionais aconteçam em sequência, e alguns deles foram planejados há muito tempo, como a reunião da Organização de Cooperação de Xangai e, claro, o Fórum. Outras coisas aconteceram muito rapidamente, como o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. E então também, já na segunda-feira seguinte, quero dizer, isso aconteceu numa sexta-feira, e na segunda você vê os europeus indo em massa para Washington. Originalmente, Trump queria convidar apenas o Sr. Zelensky, mas os europeus simplesmente invadiram e disseram, nós vamos com ele. E então Donald Trump realmente aproveitou a oportunidade para humilhar os europeus de forma bastante significativa, fazendo-se alinharem em seu escritório, em frente à sua mesa, em cadeirinhas, e ainda tirando fotos disso. É absolutamente fantástico. E o que mais me fascina é que nossa mídia na Europa retrata isso como uma vitória, os europeus sendo incluídos e tendo uma negociação com os americanos. É como não. Isso foi claramente uma forma de menosprezá-los, e eles nem percebem. Acabei de conversar com Anuradha Chenoy, uma acadêmica indiana, e ela disse que na Índia todos percebem que aquilo foi uma grande humilhação e insulto. Mas tudo bem, os europeus vivem sua própria bolha, e acho que voltaremos a esse assunto mais tarde. Mas para mim, o que isso significa é definitivamente que agora temos a prova final de que até a última pessoa, até Mark Rutte, deve ter entendido que estamos vivendo no século multipolar e que não cabe mais a um país específico como os Estados Unidos, ou mesmo a um grupo como o G7 ou a OTAN, ditar ao resto do mundo o que vai acontecer. A OMC e o FMI já não têm mais o poder estrutural para simplesmente silenciar outros lugares e calá-los. E os outros agora estão fazendo reuniões que antes aconteciam uma vez por década, como a Conferência de Bandung de 1955, a primeira vez que o Sul Global se reuniu e realmente foi notado como um grupo de países. Então, como nos anos 60, houve outro grupo, como na Iugoslávia e assim por diante, o movimento dos não alinhados, que às vezes se reunia, e esse agrupamento, dentro da ONU, de vez em quando conversava entre si. Mas no geral, durante a Guerra Fria,
não dava para esquecê-los completamente. Mas eles ficavam em segundo plano, em comparação com a estrutura bipolar e a importância desses dois blocos. Depois, nos anos 1990, nada comparável aconteceu. E tudo era estruturado em torno dos Estados, Europa, G7, G8. Dava para ver como houve um momento em que Rússia e China tentaram se integrar àquela estrutura do pós-Guerra Fria. E esse período já acabou. Então, de certa forma, agora estamos definitivamente além do fim da Guerra Fria. Você sabe como nos últimos 30 anos sempre falamos sobre a Guerra Fria e o pós-Guerra Fria. A era pós-Guerra Fria chegou ao fim. Ainda não temos uma terminologia adequada para isso. Eu diria que provavelmente vamos chamar de algo como o momento unipolar, os 30 anos unipolares. E agora já passamos desses 30 anos unipolares, entrando em uma nova estrutura multipolar. Essa estrutura multipolar, ao que me parece, está se movendo e sendo impulsionada em grande parte pela Ásia, leste e sul da Ásia. O norte da Ásia também, com a Rússia cobrindo grandes partes do norte da Ásia, junto com China, Índia e também os países da ASEAN no Sudeste Asiático. Naturalmente, a África e a América do Sul também fazem parte de todo esse desenvolvimento, especialmente dentro dos BRICS. Mas os pesos pesados estruturais estão localizados na parte oriental do continente euroasiático. Acho que o que estamos testemunhando é uma mudança do centro de gravidade política para essa região, o que não significa que as outras deixarão de ter importância, mas este é um novo fenômeno. Deixe-me pegar uma das imagens mais chocantes, ou pelo menos uma das mais simbólicas que vimos nessas 4 semanas. Na verdade, na cúpula da SCO, tivemos essa foto, acho que foi até repostada, republicada pelo Trump. Essa foto em que podemos ver Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi sorrindo e segurando as mãos uns dos outros, em um contexto em que os Estados-membros estão impondo sanções apenas contra a Índia, porque a Índia ainda está comprando e continuará comprando petróleo russo. Com base nisso, o que você acha que o Trump está tentando fazer? Tem havido esse debate que você mencionou no seu canal sobre o Trump, e qual é a verdadeira posição dele em relação à política externa? O Trump é um pacificador que não é permitido fazer seu trabalho como teoricamente gostaria? Ou ele é, na verdade, mais um representante do imperialismo dos Estados Unidos nessa chamada agenda ou posição de continuidade? O que você acha disso? Boa pergunta. Sabe, existe um grande debate online sobre se Donald Trump está realmente falando sério e se o governo Trump é de fato o primeiro sinal de uma mudança genuína na política externa dos Estados Unidos, ou se é, como Brian Belichick chama, apenas a versão mais recente da agenda de continuidade. No geral, o que vemos é que repetidas vezes, os Estados Unidos tentam quebrar seus rivais estratégicos, Rússia e China neste caso. E sempre que eles batem de frente com um obstáculo, meio que recuam, se reagrupam e então fingem querer ser amigos de todo mundo. Mas o que eles realmente estão fazendo é apenas se preparando para o próximo tipo de ataque, seja ele aberto ou encoberto. E o que está acontecendo atualmente com a Rússia é só a versão mais recente disso, certo? E este é um argumento muito importante e sério. A questão é que não podemos saber exatamente o que é, porque há momentos em que a política externa dos Estados Unidos e a política externa das grandes potências mudam drasticamente. Um desses momentos aconteceu entre 1941 e 1945 nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinham uma política de neutralidade em vigor há 150 anos. E isso era um pilar da política externa dos Estados Unidos em relação aos europeus. Não o tipo de neutralidade que a Suíça ou a Áustria praticam. Muito diferente, uma neutralidade muito belicosa. Mas não vou entrar nesse ponto agora. Mas era importante que eles dissessem, não vamos nos envolver em guerras europeias estúpidas, pequenas disputas militares. E depois de 1945, eles mudaram isso. Disseram, não vamos repetir o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Nós não vamos recuar. Na verdade, vamos fazer o oposto. Vamos colocar nossos soldados em todos os lugares
e adotar uma estratégia completamente nova em relação à Europa e ao continente euroasiático. Vamos tentar instalar o maior número possível de bases militares em todos os cantos do mundo. E isso era realmente algo novo. Não existia isso antes de 1945. Então há também essa pergunta legítima. Estamos atualmente vendo mais uma transição de vários anos para uma política externa diferente? Ou é como Berlet diz, apenas o mesmo de antes? Eu vejo Donald Trump, por um lado, como provavelmente realmente diferente de parte do antigo, especialmente do establishment neoconservador que vimos até agora. Especially the neoconservative establishment that we have seen, and we also saw that he seems to have learned. E também vimos que ele parece ter aprendido com seu primeiro mandato, porque nem todos os cargos importantes estão ocupados por neoconservadores. Vamos lembrar que na primeira administração ele tinha pessoas como John Bolton e Pompeo ali, neoconservadores de carteirinha em posições de segurança muito sensíveis, e sua política externa seguiu bastante a linha deles. Não completamente, mas em boa medida. O que estamos vendo agora é que, pelo menos, há alguns moderadores no gabinete, como Tulsi Gabbard, como Kennedy, ainda que Kennedy esteja, claro, trabalhando em questões de saúde, mas há algumas limitações. Além disso, seu vice-presidente, na verdade, não é um falcão completo, embora também tenha uma retórica belicosa. Mas você percebe algo mais, digamos, equilibrado, em certo sentido, no gabinete. Embora pessoas como Bassett, seu secretário de comércio, e também Keith Kellogg estejam definitivamente no lado neoconservador. Keith Kellogg are definitely on the neocon side, but you can see how Mas você pode ver como há uma mistura, eu diria até bastante eclética. E além disso, tem a natureza pessoal dele, que até agora aprendemos ser mais ou menos a de um valentão de escola. Então, acredito que às vezes seus instintos assumem o controle, quando ele pensa que intimidar os outros até a submissão vai lhe trazer vitórias. E ele realmente consegue avançar bastante com isso em relação aos europeus, fazendo com que eles cedam a ele em todas essas negociações comerciais e assim por diante. Muito rapidamente, Ursula foi até lá basicamente para concordar com tudo e elogiar o papai, incluindo Margrethe, elogiando seu protetor. E eu não acho que ele entende a diferença entre os europeus e, digamos, os indianos. Na cabeça dele, provavelmente, se os europeus seguiram, então os indianos naturalmente deveriam seguir, porque, quer dizer, eles nem estão no mesmo patamar. Então não acho que ele compreenda o que está acontecendo no resto do mundo, na maioria global, no sul global, e que a Índia está em uma trajetória completamente diferente da dos europeus. E por isso, ele aplica a mesma abordagem. Você também pode ver como a abordagem é de escolher países um por um, certo? Negociar com o Japão, negociar com a Coreia, com, bem, os europeus coletivamente, mas você já os mantém em uma coleira bem curta, e com os indianos, e um por um, para que não possam se unir contra você. E então ameaçar cada um, e também tentar usar as negociações bilaterais para jogar uns contra os outros, certo? Porque o que ele entende muito bem é que se ele der tarifas de 15% para os japoneses, então os outros também vão querer isso. Então, ao ameaçar com 30%, 40%, 50% e depois conceder 15% para um, você cria um incentivo para que os outros concordem em ser tarifados, mas na mesma taxa, porque querem estar no mesmo nível e ter condições iguais no mercado dos Estados Unidos. Então ele fez isso de forma bastante inteligente, mas acho que está exagerando muito no momento. E no geral, não pega bem. Não pega bem fora dos Estados Unidos. Isso vai impactar a disposição dos outros em acompanhar. Porque agora, novamente, vemos também, como na Organização de Cooperação de Xangai e nos BRICS, existe toda uma estrutura de como os países concordam em lidar uns com os outros. E esse modelo é construído em torno de acordos voluntários, adicionar algo voluntariamente, como entrar voluntariamente, e de igualdade, mais ou menos. Nunca há igualdade perfeita, mas, de certa forma, você olha o outro nos olhos e tenta, pelo menos para o público externo, mostrar que tudo está acontecendo de maneira justa e equitativa. Compare isso com os Estados Unidos, que não tem problema em humilhar seus aliados mais próximos e deixar claro para todos quem é que manda. São apenas dois modelos muito diferentes.
e o modelo da maioria global é definitivamente mais atraente. Isso acaba deixando os Estados Unidos, e em menor grau os europeus, com um porrete cada vez maior, porque a cenoura já não funciona mais. Eles não têm mais cenouras. Eles nem pensam mais em cenouras. They don't have carrots. They're not thinking about carrots anymore. One of the reasons why we have such a Uma das razões pelas quais temos tanta dificuldade em interpretar Donald Trump é certamente sua natureza errática como figura pública. Um dia ele diz uma coisa, no dia seguinte diz exatamente o oposto. Mas nesse contexto, o que vimos nas últimas 2 semanas foi caracterizado por alguns analistas como uma nova postura dentro das muitas possíveis interpretações do governo Trump. E essa nova postura, essa nova posição, está sendo chamada de pivotar para o território nacional, de certa forma. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, pois Trump está assumindo o controle dos governos de cidades muito importantes nos Estados Unidos. Foi o caso de Washington, e dizem que ele fará o mesmo com Chicago. Ele também mencionou que assumiria o controle de outras cidades por meio do governo federal. E além disso, ele também está reunindo, não necessariamente tropas, mas navios de guerra e aeronaves na Bacia do Caribe, perto da Venezuela. Para os norte-americanos, muitas vezes a pátria é as Américas, certo? Algumas pessoas estão dizendo que ele está retomando a doutrina Monroe, a América para os americanos. E por América, quero dizer o continente americano, com os Estados Unidos, ou o governo dos Estados Unidos voltando-se novamente para sua própria pátria e para o continente americano. Você acha que esse pode ser o caso, ou isso é apenas mais um movimento errático do governo Trump? I mean, in a sense, I would wish. Quero dizer, de certa forma, eu gostaria que esse fosse o caso. Embora isso trouxesse presságios muito ruins, é claro, para a América Central e do Sul, se todo o peso dos Estados Unidos voltasse apenas para essa parte do mundo. Mas embora sim seja novidade que Donald Trump esteja fazendo isso internamente e dentro das Américas, a outra parte da equação meio que me falta. E isso é o sinal de que a velha estratégia acabou. Veja, Finlândia e Suécia acabaram de entrar na OTAN há 2 anos, certo? E a próxima coisa que os Estados Unidos começaram a fazer foi imediatamente negociar, não um acordo, para ter tropas da OTAN sob um guarda-chuva conjunto, em bases conjuntas nesses lugares, mas imediatamente bases dos Estados Unidos. Então agora, há 15 e 17 bases dos Estados Unidos, e os acordos de base já estão feitos, assinados e encerrados. Isso permite que os Estados Unidos, por pelo menos 10 anos, mantenham suas tropas lá em 15 e 17 bases. To have their troops there in 15 and 17 bases. So that's more than 13. That's 32. Então, isso significa mais de 32 novas bases dos Estados Unidos nos países nórdicos. E isso não é apenas desnecessário. Na verdade, é contraproducente se você levar a sério o argumento russo de que eles se sentem ameaçados pela proximidade das forças da OTAN. Também é um desses pontos de alegria e orgulho para os europeus dizerem: haha, olha só, Rússia, o que você conseguiu. Ahá. Mas isso é muito contraproducente para negociações sérias sobre segurança compartilhada e cooperação no continente euroasiático. É o oposto da ideia da OSCE e também da Organização de Cooperação de Xangai. Aliás, e do reconhecimento de que a segurança de um só pode acontecer se a segurança do outro também acontecer. That security for one can only happen if security for the other happens. You know, this very much now in the global south, in global majority. Sabe, isso está muito alinhado com o ditado agora amplamente aceito no sul global e na maioria global, de que para diminuir o dilema de segurança, é preciso levar em consideração as percepções de segurança de cada um. E isso é algo que Trump poderia reverter. Ele poderia dizer: ok, vamos retirar as tropas, vamos trabalhar para diminuir a tensão nesse aspecto e sinalizar para a Rússia que estamos falando sério. E não apenas, sabe, criar passos para voltar a ser um parceiro confiável. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo na Rússia, nos países nórdicos, não está acontecendo no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, não está acontecendo no Japão. Quero dizer, não há sinal, eu não vi nenhum, de retirada dos Estados Unidos, ou mesmo de redução, nem mesmo na retórica. Então, de certa forma, interpreto esses últimos passos mais como adicionar outro, como é que chamam?
another, like, what are they called? The Jenga pieces. O Jenga, as peças do Jenga, você tira uma daqui e coloca em cima para deixar a torre mais alta, mas tudo fica mais instável. Então, acho que é só mais uma pilha de peças do Jenga, de coisas que no final vão desabar, um excesso de expansão e de ambição em todos os cenários. Mas isso anda de mãos dadas com a ideia de que os Estados Unidos podem conquistar tudo e qualquer coisa, e que não há nada além da capacidade americana, o que é, claro, uma posição muito neocon. É uma visão muito neoconservadora. Essa ideia de que não precisamos nos preocupar com limitações reais, porque qualquer coisa pode ser alcançada. Você só precisa querer. E provavelmente ele cedeu ao tipo errado de conselho. De novo, talvez ele mesmo acredite nisso, não sei. Mas também, por exemplo, renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra só mostra uma má interpretação do que está acontecendo. Embora, devo dizer, renomear para Departamento de Guerra é na verdade um ato de honestidade, porque é isso que ele é. Sempre foi isso. A questão, porém, é que ele não renomeia para ser honesto. Ele renomeia para ameaçar, certo? Essa é a lógica dele. A justificativa dele não é como eu, Glenn dizem, e muitos outros, Medea Benjamin, por exemplo, vemos a situação. Nós dizemos, ok, é mais honesto assim. Pelo menos você está nos dando uma ideia clara do objetivo. Mas ele diz, não. Isso vai mudar toda a justificativa e vai mostrar como somos duros. Paz através da força, paz através da ameaça de guerra. O que, claro, é o oposto do que diz a Carta das Nações Unidas. E é o oposto do que dizem os outros países dos BRICS e da SCO. Porque eles repetidamente afirmam, precisamos cumprir a Carta da ONU. Os europeus, e até agora os americanos, sempre fizeram um discurso de respeito a isso, pelo menos no discurso. Era altamente hipócrita, mas ainda assim era um discurso. E Donald Trump acaba com esse discurso. Então, de certa forma, há coisas boas e ruins no que podemos tirar disso. Mas a motivação definitivamente é apenas continuar ameaçando. E isso funciona cada vez menos. And it works less and less. Let's go to Ukraine. Vamos falar sobre a Ucrânia. Você vê os Estados Unidos recuando de alguma forma, reduzindo sua presença como todos esperávamos antes de Trump chegar ao poder, com sua promessa de redirecionar a política externa dos Estados Unidos contra a China e sair da Ucrânia? Você acha que isso está acontecendo? E se estiver, isso também ocorre simultaneamente com uma divisão de tarefas, como Hegseth colocou, no sentido de que a Europa está assumindo a liderança lá, com a suposta implantação de tropas, mesmo com tantas idas e vindas sobre esse assunto. Os Estados Unidos estão finalmente recuando e a Europa assumindo a liderança? Ou isso é apenas uma imagem que querem projetar? E o fato é que os europeus têm o discurso de querer assumir a liderança, mas lhes falta capacidade. E eles sabem disso, porque se quisessem liderar, já teriam feito isso. Eles tiveram inúmeras oportunidades, mas sempre recuam. Porque até agora, o principal requisito que os europeus dizem precisar dos Estados Unidos é esse chamado backstop, que não passa de conversa fiada. Um backstop significa que você faz os americanos garantirem que vão te socorrer e enviar tropas. Porque, no momento em que as primeiras tropas europeias, alemãs, francesas ou o que for, pisarem na Ucrânia, serão aniquiladas pelos russos. E então os europeus vão chorar e pedir para o papai vir ajudá-los. Basicamente, é um acordo de que eles fariam isso juntos e que entrariam juntos. E os Etzmalês descartaram categoricamente essa possibilidade sob Trump. E os europeus não ousam fazer isso. E eles também não querem. Então isso também é uma boa notícia. Quero dizer, apesar de toda a arrogância, toda a estupidez, todo o derramamento de sangue e todo o envio do último ucraniano para morrer por fantasias europeias de desmembrar a Rússia, apesar de tudo isso, ainda resta racionalidade suficiente nessas capitais, em Londres, Berlim, Paris, para dizer não, se formos sozinhos, não queremos uma guerra total, sozinhos com os russos. Eles querem tentar empurrar a OTAN, mas empurrar a OTAN significa empurrar os Estados Unidos. E os Estados já disseram repetidamente, não é isso que fazemos.
US, and the US has said repeatedly that's not what we do. And if you think about it, it actually makes sense because the whole. E se você pensar bem, isso na verdade faz sentido, porque toda a questão da Ucrânia era ter uma guerra por procuração, ou guerra de coalizão, ou guerra de implementação, como quiser chamar. Uma guerra com a Rússia, sem ser uma guerra direta da OTAN com a Rússia. E eles estão mantendo essa ideia, pelo menos por enquanto. E o paradoxo é que agora, claro, os europeus estão... Como se diz isso? Acho que vocês têm uma expressão em espanhol, tipo, mais papista que é o Papa. Ou seja, mais papista que o Papa. E é como se dissessem, ok, precisamos fazer aquilo que acreditamos ser o objetivo e tentar fazer isso todos juntos. E esse é o discurso, por um lado, da mídia pública e tal, e dos políticos, você os vê. Por outro lado, você percebe como os políticos estão realmente muito insatisfeitos, até mesmo com a ideia de que os americanos possam realmente querer chegar a um acordo de paz com os russos. Também, porque, é claro, isso tiraria deles o principal argumento que vem apresentando às suas populações há muito tempo. Mas, novamente, pelo menos por enquanto, parece haver algum tipo de consenso de que uma guerra total com a Rússia não é o que eles querem. O que não significa que não estejam se preparando para isso, porque vemos muitos preparativos acontecendo, e os alemães dizem isso abertamente. Os finlandeses estão dizendo que não é uma questão de se, mas de quando, e que agora precisam aumentar sua produção militar. Mas pelo menos, mesmo que esse seja o caso, eles parecem entender que agora estão fracos demais para isso e que isso precisa esperar. Mas essa, é claro, é uma perspectiva assustadora. Eu queria justamente abordar isso com a minha próxima pergunta. Como você disse, a Europa adoraria enviar tropas para a Ucrânia e ajudar a Ucrânia a vencer a guerra. No entanto, ela percebe, seus líderes percebem que isso não é possível até agora. Mas, ao mesmo tempo, vemos essa preparação para a guerra. Há uma semana, o político alemão Friedrich Merz basicamente anunciou o restabelecimento do serviço militar, por enquanto não obrigatório, mas ficou muito claro que isso é apenas temporário. A ideia é torná-lo obrigatório em breve, como era no passado. Ele também disse que a Alemanha quer 500.000 de soldados em seu exército. Hoje em dia, acho que tem algo em torno de 100 ou 150 mil, talvez um pouco mais do que isso, mas nada comparável. Na Alemanha, também tivemos a mudança da Constituição para que o país possa assumir mais dívidas a fim de se rearmar. No nível europeu, temos esse programa de rearmamento com 800 bilhões de euros destinados ao rearmamento da Europa. Também recebemos continuamente essa retórica, através da mídia, dos líderes políticos, sobre os russos malignos que querem tomar a Europa. Então, uma longa introdução para uma pergunta curta. A Europa está se preparando para a guerra em alguns anos. Você esteve na Europa algumas semanas atrás. Como você sentiu isso estando aqui? Eu não tive contato com essas áreas, quero dizer, com o pessoal de segurança na Europa, então não posso te dar nenhum feedback sobre isso. Mas a retórica está claramente indo nessa direção. Por um lado está sim. Quero dizer, é como... A maneira como os europeus estão atualmente retratando sua situação de segurança, em termos apocalípticos, com os russos tentando tomar toda a Europa, naturalmente mostra que eles querem se rearmar. E não há dúvida de que querem. A questão é, eles conseguem? Porque toda a estratégia que vem seguindo agora os leva à desindustrialização. E eu me pergunto se eles percebem isso, mas devem perceber. Quero dizer, eles devem perceber, apesar de toda a besteira que estamos ouvindo nas notícias, na mídia, e dos políticos que nos dizem como a OTAN é ótima e como ela é forte. Maior aliança, aliança mais forte de todas, blá blá blá. Até essas pessoas devem perceber que o que acabamos de testemunhar é que em mais de 3 anos e meio, essa aliança não conseguiu produzir tanto equipamento militar quanto os russos. Os russos produziram mais do que eles. Esta foi uma guerra de desgaste. Isso, claro, foi algo muito bem escondido do público em geral.
O público foi levado a acreditar que os russos estavam desesperados para chegar a Kiev e tomar toda a Ucrânia, e que, sabe, eles falharam nisso. Foram empurrados de volta e, de alguma forma, tudo ficou estagnado. E sim, agora os russos estão sendo retratados como muito fracos, embora ainda sejam uma grande ameaça, é claro. Mas o que realmente aconteceu, e isso está absolutamente claro, quero dizer, não acho que observadores sérios hoje discordariam da afirmação de que o que os russos estavam fazendo era uma guerra de atrito. Eles estavam na segunda fase. A primeira fase da guerra foi aquela em que até Vladimir Putin disse que o que eles queriam era assustar os ucranianos para que fizessem um acordo pela neutralidade da Ucrânia. Essa era a ideia original. Primeira fase, quando eles entraram com tropas insuficientes, 140 mil soldados, muito poucos para capturar a Ucrânia. E eles foram até Kiev. Depois, negociaram. E então, claro, Boris Johnson e outros. As negociações fracassaram. E então eles tiveram que recuar e reagrupar suas forças. Levou um ano para mudarem completamente sua abordagem, mas depois entraram em uma guerra de atrito que durou 2 anos. Tudo que a OTAN pôde lançar contra eles, tanques Leopard, diferentes veículos, diferentes munições, eles simplesmente desgastaram. Deixaram chegar e foram desgastando. Até mesmo a grande ofensiva de verão de 2 anos atrás, eles simplesmente aguentaram, absorveram e revidaram. Destruíram toda a produção, tudo que a OTAN pôde disponibilizar. A OTAN ainda tem algumas reservas. É claro, isso é o que alguns ultramilitaristas criticam. Eles dizem, devemos dar nosso último tanque para os ucranianos. Mas há pessoas, oficiais militares na Alemanha, França, Polônia e assim por diante, que disseram espere um segundo. Agora estamos ficando com estoques muito baixos e precisamos guardar isso para nós mesmos. Então os russos desgastaram a OTAN. E deve ficar claro que isso é um problema estrutural e também um problema industrial. Eles nem sequer têm munição suficiente. Quero dizer, eles estavam correndo atrás de projéteis, enquanto os russos continuavam disparando em um ritmo muito maior. Certo. Então, estou convencido de que nas posições de liderança, eles entendem que agora não estão em condições de realmente travar uma guerra. Mas, novamente, eles podem tentar fazer isso no futuro e se preparar para isso. E é aí que entra o seu ponto. A questão é, mais uma vez, se eles conseguem. Porque a reindustrialização leva muito tempo. E levaria muito tempo mesmo se a Europa tivesse acesso ao petróleo russo barato. Levaria muito tempo, mesmo que eles não tivessem tão estruturalmente presos à coleira curta pelos Estados Unidos e se tivessem acesso a matérias-primas. Mas eles estão perdendo esse acesso no momento. Então minha esperança é que eles não consigam fazer isso, mesmo com o complexo militar industrial dos Estados Unidos. E só mais um ponto final. Se o chanceler alemão argumenta que eles precisam de 500 mil de pessoas na Bundeswehr, é apenas mais um desses momentos em que os alemães quebram seus acordos internacionais. Porque no Tratado sobre a Solução Final com respeito à Alemanha, o resultado do Tratado 4+2, que permitiu a fusão das duas Alemanhas, ou que a Alemanha Ocidental assumisse a Alemanha Oriental, está escrito que a Bundeswehr está limitada a 370 mil soldados. Se houver um plano político para ultrapassar esse limite, é mais uma dessas violações do direito internacional que os alemães sempre dizem manter como sagrado e pelas quais criticam os russos por não seguirem, só para constar. Mais uma pergunta sobre a Ucrânia. Putin disse na China que se nada mudar, no final o problema da Ucrânia será resolvido militarmente. Isso é algo que vários analistas vêm dizendo, sendo o mais famoso deles John Mearsheimer. Você acha que esse será o caso, Pascal? Que no fim das contas, a resolução desse conflito, que é apenas uma dimensão de um conflito muito maior, como sabemos, será decidida exclusivamente por meios militares?
Espero que não. Quero dizer, muitas vidas seriam salvas se houvesse um acordo político. E, novamente, não estamos. A guerra entre Rússia e Ucrânia, nesta parte menor, sem falar do conflito estrutural maior entre Rússia e OTAN e o Ocidente em geral, mas apenas olhando para o conflito menor, é muito, muito diferente de algo como, por exemplo, Gaza, o genocídio lá. Não é uma guerra de aniquilação que está sendo travada. É uma guerra muito, muito tradicional, clássica, clausewitziana, exército contra exército, Estado contra Estado, sobre objetivos políticos. E esses objetivos políticos podem, como Clausewitz nos disse, ser alcançados tanto por meio de negociações na mesa, quanto no campo de batalha. E a estratégia que os russos estão implementando agora, e eles vêm dizendo isso há 2 anos, é que não haverá cessar-fogo. Vamos negociar enquanto atiramos. Eles estão seguindo uma via dupla, ou seja, esforços tanto militares quanto diplomáticos. Se conseguirem alcançar seus objetivos pela via diplomática, vão optar por ela. Mas se não houver acordo para tratar do que os russos chamam de causas fundamentais, por um lado, a neutralidade da Ucrânia, por outro, um arcabouço de segurança para o continente, e a situação política interna da Ucrânia, onde querem remover essas facções de extrema-direita da política. E, por fim, as disputas territoriais, nas quais agora dizem, olha, esses 4 oblasts agora são nossos, então continuarão militarmente. Você precisa aceitar que teve uma chance 3 anos atrás, mas agora precisa engolir isso. A menos que essas condições sejam atendidas, os russos vão avançar com a operação militar. A questão para eles, então, é, o que seria uma solução militar? Porque nunca conversei com nenhum especialista ou analista russo que diga que é do interesse da Rússia ocupar toda a Ucrânia. Especialmente porque a parte ocidental da Ucrânia é tão ferozmente anti-russa que, se você tentasse engolir isso, estaria engolindo uma pílula de veneno. Certo? Então esse não pode ser o objetivo militar. O objetivo teria que ser levar a guerra a um ponto em que se possa estabelecer uma zona de segurança, dezenas, talvez 100 quilômetros de profundidade ao longo de toda a frente. E então, algo parecido com o modelo coreano, certo? Basicamente, dividir ali e fazer com que os combates parem nessa linha. Mas mesmo isso não é uma posição boa ou segura. Então, na minha visão, essa não pode ser uma situação ideal. A situação ideal ainda é chegar a algum tipo de entendimento político que mantenha a situação estável. E só mais uma observação. Quando os europeus dizem que estão pensando em enviar tropas em solo, como você perguntou antes, como uma segurança, como eles estão chamando isso? Capacetes azuis. Capacetes azuis. E precisamos pensar na Ucrânia. Você sabe, uma vez que os combates parem, precisamos dissuadir a Rússia de atacar novamente. É uma coisa tão estúpida de se dizer, porque os russos já deixaram claro que qualquer tipo de presença da OTAN na Ucrânia é inaceitável para eles. E é por isso que eles estão travando essa guerra em primeiro lugar. Então eles não vão parar. Se essa é a ideia dos europeus, de como isso vai acabar, eles não vão parar. E em segundo lugar, por que você se preocuparia com a próxima guerra se a guerra atual ainda está em andamento? Isso não faz absolutamente nenhum sentido para mim. Por isso é apenas um discurso vazio por parte dos europeus. É só mais uma coisa para manter a discussão em andamento e para parecer diante de suas próprias populações que estão fazendo algo, quando na verdade estão completamente sem rumo no momento. O problema que isso cria para os russos é claro. Como chegar a esse tipo de momento em que se tem algum tipo de acordo? Porque é preciso um acordo. A Europa precisa de acordos. E toda grande guerra dos últimos centenas de anos sempre terminou com algum tipo de acordo que então manteve a estabilidade até a próxima vez que tudo desmoronou. 1648, Westfália. 1815, Viena. 1918 em Paris, Versalhes. 1945, as Nações Unidas. E essas declarações, certo?
United Nations and these declarations, right? You need these moments when people get together around the. Você precisa desses momentos em que as pessoas se reúnem em torno de um pedaço de papel e, na verdade, meio que, não completamente, mas meio que, concordam que, pelo menos, sobre esse ponto específico, elas não discordam ou decidem mantê-lo. E é esse momento que precisamos alcançar. Infelizmente, neste momento, são os europeus que mais impedem isso. As negociações seriam diferentes se Paris, Londres e Berlim também concordassem que tudo bem, agora precisamos encerrar isso, levar os russos a sério e criar uma estrutura a qual eles possam dizer sim e que possamos monitorar. Você não precisa acreditar neles, só precisa monitorar e criar algo que de alguma forma possa ser controlado, como o controle de armas. Mas são os russos, os chineses e o sul global que falam nesses termos. Também na OCS, com sua nova linguagem de multilateralismo, os europeus e americanos ainda falam em ultimatos e ameaças. One last question, Pascal. Uma última pergunta, Pascal. Parece que, independentemente de como a guerra na Ucrânia terminar, seja de forma estritamente militar ou por meio de um acordo diplomático negociado, essa guerra não será a última batalha dentro do conflito mais amplo, que é essencialmente uma grande disputa pela reconfiguração da ordem mundial, com novas potências emergindo e desafiando a unipolaridade dos Estados. Nesse contexto, onde você vê possíveis pontos de conflito futuros? Você mencionou a Finlândia com as bases americanas e o abandono incrivelmente insensato da neutralidade, que foi tão positiva para a Finlândia ao longo de várias décadas. Temos também a Moldávia, com a Transnistria e a Gagaúzia ali. Agora vemos a Armênia se aproximando dos Estados, com Pashinyan se encontrando com Trump e o presidente do Azerbaijão, e de alguma forma reintroduzindo esse projeto do corredor de Zangezur, que por sua vez é muito problemático para o Irã. Quase certamente teremos a continuação da guerra entre Israel e Irã, porque é muito provável que Israel ataque o Irã novamente, mais cedo ou mais tarde. Então, onde você vê possíveis conflitos futuros nessa guerra mais ampla em relação à reconfiguração da ordem mundial? Regarding the reconfiguration of the world order. Quero dizer, você já mencionou as mais prováveis. Quero dizer, com certeza vai haver uma continuação da guerra com o Irã. Não é só Israel, é sempre Israel, mais os Estados Unidos e mais seus aliados na Europa. Isso ainda não acabou, está apenas em pausa no momento. A Finlândia também está, de forma estranha, sendo fortalecida agora. E vimos que o Sr. Stubb esteve em Washington, junto com os grandes nomes da Europa, certo? E Stubb estava tão deslocado. Quero dizer, o presidente da Finlândia, ele estava tão deslocado que precisou abordar isso. Por que o presidente da pequena Finlândia está aqui? Com licença. E ele disse, bem, porque temos alguma experiência em resolver uma guerra com os russos. Sim, isso foi em 44, quando você basicamente teve que desistir e então engolir o fato de ser informado sobre como seria o futuro, porque lutou ao lado dos nazistas. E então a Finlândia, claro, dessas experiências, que também foram, sabe, não é? A Finlândia também foi atacada pela União Soviética na Guerra de Inverno, certo? Então há muita coisa indo e voltando aqui. Mas no final, isso levou à neutralidade finlandesa, que estabilizou todo o flanco nórdico, e de forma muito bem-sucedida. O fato de isso ter sido abandonado e agora está sendo revertido para o seu oposto é um desenvolvimento muito preocupante. Embora eu deva dizer, sabe, a Finlândia, claro, é membro da OTAN. Então, os países da OTAN arriscam muito mais se algum dia houver uma tentativa de fazer algo semelhante através da Finlândia, como fizeram com a Ucrânia. Porque não enviar tropas para a Ucrânia é aceitável, claro, porque eles não fazem parte da OTAN. Mas se eles então decidissem não enviar tropas para a Finlândia, que é um membro da OTAN, seria uma história completamente diferente. E só para deixar claro para todo o público, geralmente achamos que isso não é possível, mas um ataque contra um é um ataque contra todos, certo?
Então, todos os outros membros da OTAN são contratualmente obrigados pelo Tratado da OTAN a enviar tropas, certo? Não, não está certo. Isso está errado. O Tratado da OTAN diz que os outros países devem apoiar com todos os meios à sua disposição, o que pode incluir meios militares, mas eles não são obrigados a fazer isso. Para todos os efeitos, a Ucrânia poderia ter sido um membro da OTAN e recebido exatamente o mesmo nível de apoio, nem mais nem menos, mesmo sendo membro da OTAN. Então, em teoria, se algo acontecesse na Finlândia, os membros da OTAN poderiam dizer, sim, vamos te apoiar, vamos te enviar armas, e assim por diante. Mas, sabe, tropas em solo? Não, não para mim, Alemanha. Não para mim, França. Não para mim, Reino Unido. Porque veja, o artigo 5 diz que posso apoiar como quiser, mas não sou obrigado. Na verdade, é um artigo relativamente fraco, só para enfatizar isso. Mas isso, claro, se acontecesse, seria o golpe final para a OTAN, porque aí não haveria mais razão para existir. Então, o que quer que aconteça com a Finlândia precisa ser muito mais cuidadosamente calibrado. A Armênia, na minha opinião, está sendo desmontada neste momento. Está sendo desmantelada. E provavelmente vejo como a próxima vítima dessa ideia de que você se posiciona estrategicamente e cerca seus oponentes. O que, na verdade, nos diria que provavelmente é o Brian Berletic quem está certo com seu argumento de que a grande estratégia geral dos Estados-Unidos não mudou. The overall grand strategy of the US hasn't changed. The idea of encircling the others and A ideia de cercar os outros e romper sua periferia, depois usar esses pontos de entrada para subverter o adversário por dentro. Essa estratégia ainda está em vigor, e de modo geral, os Estados Unidos e a OTAN ainda tentarão desmembrar seus oponentes. A Venezuela é um lugar onde poderíamos ver uma guerra, mas seria algo realmente estúpido de se fazer. Mas, novamente, já vimos tantas coisas estúpidas vindas da coalizão dos dispostos. Até mesmo o fato de que os Estados Unidos e os europeus ainda usam esse termo, que remonta à guerra do Iraque, a qual agora sabemos que foi totalmente ilegal e um enorme crime, segundo o direito internacional. E todos aceitam que foi um erro. Mas o jargão que surgiu disso ainda está sendo orgulhosamente utilizado por esses tecnocratas. Isso só nos mostra que a mentalidade não mudou. Espero mesmo que possamos evitar isso. O último ponto de tensão é, claro, Taiwan, e, claro, o Pacífico. E talvez até mais do que Taiwan. Eu realmente acredito que sejam as Filipinas. A história, de alguma forma, tem essa tendência de produzir essas surpresas, que mais tarde, quando olhamos para trás, parecem tão evidentes. Ah, claro que tinha que acontecer ali. Mas elas não eram nada evidentes no momento em que aconteceram. Você sabe, na Segunda Guerra Mundial, em 1951, em novembro e dezembro, os americanos sabiam exatamente que os japoneses iriam atacá-los. Eles sabiam que algo estava para acontecer por causa das comunicações que estavam se deteriorando e por causa da posição política que surgiu. Mas eles esperavam um ataque nas Filipinas. Eles não esperavam um ataque no Havaí. A surpresa foi que foi Pearl Harbor, não que o ataque aconteceu. E nesse sentido, acredito que hoje também podemos esperar que algo aconteça no Pacífico e em Taiwan, mas pode ser em outro lugar. As Filipinas, para mim, parecem ser um desses potenciais pontos de tensão que não observam bastante. Pascal, remember at Eversgans was never me. Dring Nord to Public, Repo, onde te pau seu trabalho. Go to YouTube and type in Vá ao YouTube e digite Neutrality Studies e clique ou no vídeo em inglês ou no em espanhol. E, aliás, obrigado a todos os falantes de espanhol no YouTube, porque vocês fizeram meu canal em espanhol crescer de forma fantástica. É o maior de todos os meus canais em línguas estrangeiras. Então, gracias. Muitas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pascal, espero conversar com você novamente muito em breve. Muito obrigado e até logo. Bye.